Certa vez, um homem de Deus disse a respeito de Jonathan Edwards: sua envergadura teológica e sua vida de santificação só perdem para a do apóstolo Paulo, mais ninguém. Não podemos afirmar que Edwards tenha alcançado tamanha grandeza diante de Deus, mas um fato inegável a seu respeito é que ele era um homem completamente notável em todos os aspectos de sua vida. A começar pela base familiar que recebeu. Nascido em 5 de outubro de 1703, em Connecticut, que mais tarde se tornaria os Estados Unidos, em uma família profundamente comprometida com a fé e a educação, o que moldou significativamente sua trajetória. Seu pai, Timothy Edwards, era um ministro respeitado, e seu avô materno, Solomon Stoddard, um influente pastor em Massachusetts, o que nutriu seu desejo ministerial desde cedo. Aos 12 anos, já havia aprendido latim, grego e hebraico. Aos 13 anos, dado o seu conhecimento, Edwards pôde ingressar no Yale College, o que demonstrava seu intelecto extraordinário. Os estudos intensivos e a sólida base teológica e moral de sua família alimentaram seu zelo pela santidade e o desejo de defender a fé cristã com profundidade intelectual, o que o destacou como uma das mentes mais brilhantes e piedosas da sua época. Aos 19 anos, Edwards registrou as famosas 70 resoluções, que cobriam temas como autoexame, zelo, moderação, humildade e amor ao próximo. Inspirado por um senso profundo de dever cristão, ele buscava, assim, disciplinar-se para viver de maneira fiel ao seu chamado espiritual. Alguns trechos que ele escreveu das resoluções: resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado durante todo o tempo da minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade. Ele também escreveu: resolvi que farei tudo o que sentir ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas vezes e quão grandes sejam as dificuldades que venham a enfrentar. Essas resoluções revelam o quanto ele era dedicado e determinado a agradar a Deus. Após ser pastor assistente em uma igreja presbiteriana em Nova York por 8 meses e atuar como professor assistente em Yale por 2 anos, em 1726, aos 23 anos de idade, Edwards passou a trabalhar como pastor assistente do seu avô, Solomon Stoddard, o famoso ministro da igreja de Northampton, Massachusetts. Antes de qualquer pregação, Edwards passava até 13 horas por dia em meditação, leitura e reflexão, buscando uma interpretação rigorosa e inspirada dos textos bíblicos. Esse compromisso com a preparação era central para o impacto de seus sermões, que eram conhecidos por sua profundidade teológica e capacidade de tocar o coração dos ouvintes. Edwards se casou aos 24 anos com Sarah Pierpont. Desde o início, Edwards foi profundamente impressionado pela espiritualidade e piedade de Sarah, qualidades raras que ele admirava e buscava em sua futura companheira de vida. Sua relação foi marcada por um amor genuíno e uma conexão espiritual sólida, ambos comprometidos em viver conforme sua fé. Sarah era uma mulher devota, inteligente e serena, características que a tornaram uma parceira ideal para Edwards em seu ministério e na criação de uma família cristã. É relatado que diariamente andavam a cavalo, compartilhando reflexões, orações e experiências pessoais. Esses momentos reforçavam a conexão entre eles. Juntos, tiveram 11 filhos, e Sarah foi uma mãe dedicada, educando-os dentro de princípios de fé e moralidade que sustentavam o lar, criando um ambiente que refletia o zelo espiritual e intelectual da família. Um outro fato marcante no casamento de Edwards é que George Whitefield, o grande pregador e evangelista inglês, amigo de John Wesley, ficou particularmente impressionado com a relação do casal, chegando a comentar que desejava alcançar um casamento tão piedoso e virtuoso como o da família Edwards. Com a morte de seu avô, em 1729, Edwards, então com 26 anos, assumiu a liderança integral da igreja. Ele permaneceu no pastorado em Northampton até 1750.
Foi em 8 de julho de 1741 que Edwards pregou um dos sermões mais conhecidos de toda a história da Igreja: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão foi pregado no período do primeiro grande despertamento, e a orientação bíblica era o texto em Deuteronômio 32:35, onde se lê: A seu tempo, quando o pé deles resvalar. Edwards, no famoso sermão, descrevia que a condição do homem era semelhante a um fio suspenso sobre o abismo, mantido apenas pela vontade de Deus, que, em sua paciência, retardava a punição. Ele alertava que essa misericórdia não duraria para sempre e que aqueles que rejeitassem o chamado ao arrependimento e à fé estariam inevitavelmente expostos à ira divina. O impacto da pregação foi tão profundo que há relatos de pessoas que se agarraram às colunas da igreja, como se estivessem a ponto de serem engolidos pela ira de Deus. Choros, soluços e gritos poderiam ser ouvidos até mesmo do lado de fora. Um homem que chegará pouco depois do sermão disse que podia ouvir gritos a quase 400 metros de distância do local da pregação. Ironicamente, antes que Edwards chegasse no alento do sermão e fazer menção às boas novas de Cristo, a pregação precisou ser interrompida, tamanho a angústia das pessoas ao clamarem por misericórdia e perdão. Edwards orou por muitos dos que estavam ali presentes, e esse sermão, segundo alguns historiadores, foi fundamental para a continuidade do primeiro grande despertar espiritual. O primeiro grande despertar foi um movimento que sacudiu as colônias americanas e a Grã-Bretanha no início do século XVIII. Este avivamento espiritual trouxe mudanças significativas na maneira como o cristianismo evangélico era vivenciado e disseminado, especialmente nas colônias americanas, onde ajudou a moldar uma identidade espiritual vigorosa. A chegada de George Whitefield às colônias americanas em 1739 marcou um momento decisivo no primeiro grande despertar. Conhecido por seu estilo de pregação emocionante e carismático, Whitefield rapidamente atraiu multidões em várias colônias, pregando ao ar livre para alcançar o maior número possível de pessoas. Foi em Northampton, Massachusetts, que Jonathan Edwards conheceu George Whitefield. Edwards foi influenciado por Whitefield, especialmente em questões ligadas ao avivamento espiritual. Whitefield possuía um estilo de pregação extrovertido e fervoroso, enquanto Edwards era muito mais teológico e introspectivo, porém eles tinham algo em comum. Ambos compartilhavam o desejo de ver a renovação espiritual e o crescimento da fé nas colônias. Edwards apoiou Whitefield, abrindo as portas de sua igreja para que ele pregasse, e observou com atenção o impacto transformador de suas mensagens nas comunidades, durante o primeiro grande despertar. Por volta de 1743, Jonathan Edwards conheceu David Brainerd, um jovem missionário comprometido com a evangelização dos indígenas americanos. Brainerd foi acolhido pela família Edwards durante seus últimos anos de vida, enquanto sofria com a tuberculose. Edwards o admirava profundamente pela devoção espiritual e pela disposição de enfrentar adversidades em sua missão. Sua filha, Jerusha Edwards, cuidou de Brainerd durante sua enfermidade com muita dedicação, e é possível que os dois tenham desenvolvido um afeto especial. Edwards via em Brainerd um exemplo de verdadeiro zelo cristão, inspirador para outros missionários. Após a morte de Brainerd em 1747, Edwards decidiu editar e publicar o Diário de David Brainerd, que se tornou uma obra influente, incentivando gerações futuras a seguirem o mesmo caminho de fé e sacrifício missionário. Nos últimos anos de sua vida, Edwards teve de lidar com uma grande controvérsia na igreja de Northampton a respeito da ceia do Senhor. Ele acreditava que apenas membros convertidos deveriam participar, o que gerou um grande conflito. Em 1750, ele foi demitido da igreja. Logo depois, Edwards aceitou o chamado para ser missionário entre os indígenas, possivelmente influenciado pela vida de Brainerd. Em 1758, Jonathan Edwards recebeu um convite para liderar o College of New Jersey, hoje conhecido como Universidade de Princeton, cargo que aceitou como uma oportunidade de influenciar a educação cristã. No entanto, pouco tempo após sua chegada,
Edwards adoeceu em consequência de uma vacinação contra a varíola, uma prática experimental na época. A vacina visava proteger a comunidade acadêmica, mas, ironicamente, causou-lhe uma infecção que resultou em sua morte em março daquele ano. Mais de 260 anos após a morte de Jonathan Edwards, seu legado permanece profundamente influente no cristianismo e na teologia reformada. Edwards publicou cerca de 70 obras ao longo de sua vida, abordando temas como a soberania de Deus, a natureza do pecado e a experiência espiritual. Sua teologia continua a impactar pastores e estudiosos renomados, como John Piper, R.C. Sproul e Timothy Keller, que admiram seu compromisso com a santidade e a profundidade de sua visão sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade. Esses líderes destacam Edwards como um exemplo de vida dedicada ao fervor espiritual e à intelectualidade cristã. Suas contribuições teológicas, especialmente sobre o avivamento espiritual e a centralidade de Deus, moldaram gerações de cristãos e continuam a inspirar igrejas ao redor do mundo. Se esse conteúdo abençoou sua vida, curta e se inscreva no canal.